Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão nos escutando bem? Por favor, quem puder mandar uma mensagenzinha no chat, só dizendo que o som está ok. Para quem não me conhece, sou o Pablo Ribeiro, diretor-geral aqui da agência M3. E hoje estamos aí com o Leonardo, CEO da Endeavor, com bastante bagagem e bastante conhecimento para trazer para vocês. É um prazer inenarrável trazê-lo aqui conosco. É uma pessoa que eu admiro bastante, conheci a história dele um pouquinho, né, por ter um conhecido em comum, então toda a história, a trajetória da Endeavor. E, Léo, seja muito bem-vindo. Valeu, Pablo, obrigado. Valeu pelo convite aí. Prazer estar aqui falando com vocês, bater esse papo, compartilhar um pouco das experiências que a gente vem acumulando, falar um pouco desse momento, né, desafiador que a gente está enfrentando agora de forma geral. E vai ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal, que está aí assistindo e disponibilizou o tempo também para estar com a gente, escutando um pouco daquilo que a gente tem para dividir e compartilhar com vocês. Legal, legal. E o tema do Léo é um tema bem esperado, né, são os desafios das lojas físicas, né, no varejo cada vez mais digital. É um tema que já tem sido bastante falado e o Léo aí trouxe bastante conteúdo com vocês, tá bom? Pode seguir, Léo. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar a mensagem no chat. No final, vamos tirar um tempinho para as respostas, né, das dúvidas de vocês. E o Léo pode seguir com a apresentação, tá bom? Perfeito, Pablo, maravilha. Bom, pessoal, vamos lá então. Deixa eu compartilhar a tela aqui, a gente vai conversando. Depois só dá um ok se estão chegando minha tela já. Tá aparecendo aí, Pablo? Tudo certo? Aqui está aparecendo certinho. Quem tiver algum problema, é só mandar uma mensagem no chat, tá bom? Mas a priori está tudo certinho. Perfeito. Bom, pessoal, mais uma vez, ótima tarde. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um tema que é, assim, vou explicar um pouquinho do que a gente faz, né? E um pouco do propósito do nosso negócio. Mas, de fato, acho que esse tema ele não é um tema tão novo, mas ele ganha uma proporção maior em virtude de todos os acontecimentos que a gente tem vivido, né? A crise que a Covid-19 trouxe, todo esse desafio de estar com loja fechada, de você estar com o mercado fechado de forma geral. E a gente já vinha numa crescente, né? Percebendo o mercado e um varejo cada vez mais digital, e tudo isso foi muito acelerado nesse momento, né? Então, a gente sempre fala muito sobre transformação digital, e o quanto, né, as empresas tiveram que se adequar muito rápido, se ajustar muito rápido. Então, imagino que parte de vocês que estão ouvindo, de repente, são pessoas que têm loja ou atuam nesse mercado. E toda essa aceleração que a gente já vinha vivenciando foi muito potencializada por esse momento. A gente brinca e tem muita gente de mercado falando que é como se a gente tivesse avançado 3 anos em 3 meses, né? Ou 3 semanas, algumas pessoas utilizaram. A gente vivenciou muito isso, e a ideia do papo hoje com vocês é trazer algumas dessas experiências e compartilhar um pouco da nossa visão. O Pablo já adiantou, já introduziu, né? Meu nome é Leonardo Santos, eu sou CEO e fundador da Endeavor. A Endeavor é uma plataforma de gestão para loja física, então a gente trabalha muito focado em aumentar a produtividade em vendas. A gente atende hoje mais de 300 marcas no Brasil, como Clube Melissa, Chili Beans, Mr. Cat, Osklen, Levi's, The Body Shop, enfim, tem uma gama grande de mercado, mas atende também empresas locais, né, lojas multimarca. E a gente teve um prazer, a gente faz parte hoje da Vetex, né? A gente foi adquirido pela Vetex, e hoje dentro da Vetex a gente é uma unidade de negócio focada em desenvolver soluções, né? Focada no varejo físico. Eu imagino que boa parte de vocês conheçam a Vetex. A Vetex é uma plataforma de e-commerce da América Latina. O Pablo e a M3 são super parceiros nossos. E, enfim, a ideia é a gente fazer só essa introdução aqui e aí começar falando do nosso tema central. Quando a gente olha para a loja física, e aí quem vivencia e acompanha isso, acho que todo esse processo de transformação, se a gente olhar um pouquinho atrás, eu tenho tido a oportunidade nos últimos anos de ir na NRF, que é o maior evento de varejo que acontece para o varejo global, acontece em janeiro em Nova York, onde é o fórum que se discute tudo o que vai acontecer, as principais tendências, previsões de varejo para o mundo todo. E olhando para esse seminário, sei lá, 4, 5 anos atrás, em algum momento a gente discutiu um pouco sobre o futuro da loja física. Esse foi um tema que a gente debateu por um tempo. E aí, obviamente, as coisas foram passando, e tudo isso é muito por causa
do aumento acho que no momento de boom da Amazon no mercado americano, associado ao grande volume de lojas físicas que fecharam no mercado americano, chegou-se a falar e criar lá um termo de apocalipse do varejo, né? Foi um tema que foi debatido durante um tempo. E aí, conforme isso foi passando, a gente foi percebendo que, na verdade, a loja física ela passou por uma transição e ela está mais fortalecida do que nunca, mas ela tem um novo papel agora. E é um pouco desse novo papel que eu quero compartilhar uma visão e mostrar para vocês um pouco alguns inputs que eu acredito que é uma transformação que a gente vai vivenciar, já está vivenciando, né, e de certa forma está muito acelerada nesse período. Primeiro, quando a gente fala de lojas, que a gente tem uma cultura muito forte no Brasil, a gente sempre olhou, acho que não só no Brasil, a gente olhar para o mundo todo, mas olhando para o Brasil principalmente, a gente sempre olhou muito a loja como um ponto de venda. E acho que a loja sempre teve muito esse papel. Só que com toda essa transformação, com todo esse crescimento do e-commerce, vou falar um pouco desses números já, a gente percebe que a loja ela precisa passar a ser um ponto também para se atrair e relacionar com o cliente. Então, ela não é só um ponto de venda. A gente sempre encarou o varejo como loja física. E a gente precisa passar a entender, e é uma cultura que a gente precisa passar a mudar, que o varejo também é loja física. E a gente sempre, olhando todo esse contexto, de como é que funcionava o pensamento da lojista ou do varejo de forma geral. A loja vai vender o que ela tem. Na verdade, a loja tem que vender o que o cliente procura. E aí, em alguns momentos, estava conversando um pouco com o Pablo, né, que faz muita implantação, a M3 faz muita implantação de projetos omnichannel, então acho que a gente precisa criar esse conceito da loja se tornar um marketplace, de estar conectado, de fato, com outros players, ou principalmente com o digital. E olhar a loja muito mais do que a loja como loja puramente simples, pura e simplesmente, mas pensar na loja como, de fato, um centro de distribuição, um centro de serviço, como ponto de mídia, de acesso a conteúdo. Então, acho que uma das grandes mudanças que a gente precisa entender é que a loja não vive mais sozinha, de fato, ela depende dessa integração. A gente vem falando durante muito tempo, né, sobre omnichannel, o quanto esse processo era importante, só que na prática o que a gente observava é que as marcas, a gente falava muito de omnichannel, mas a gente via pouco isso na prática, poucas empresas conseguindo fazer isso acontecer, conseguindo integrar. E um outro último ponto é quando a gente fala de olhar para o resultado da loja, em muitos momentos a gente olhava o resultado da loja muito somente pela venda, era muito direto e claro. E o resultado da loja agora ele passa a ser muito mais abrangente do que a gente vinha fazendo e tocando antes. Né? Então, quando eu olho para o resultado da loja, existem alguns estudos, por exemplo, que mostram que lojas que o e-commerce em localidades ou cidades que tem loja física, a performance do e-commerce é muito maior, que o cliente sente mais segurança. Então, quando a gente mensura o resultado de uma loja, tem outros fatores que passam a ser necessários. Então, de fato, a gente está passando por um momento de ressignificar a loja física, entender que a loja física ela precisa passar por essa transformação para que a gente consiga, de fato, ter acesso às principais oportunidades que esse mercado, o mercado de varejo está trazendo e, principalmente, né, de fato, nesse momento de crise. E aí tem alguns pontos, quando a gente fala de varejo, né, a gente está passando por um momento de fato de retomada do mercado. A gente já tem mercados que as lojas já estão abrindo, mercados que as lojas já estão muito perto disso acontecer. E aí o que a gente tem observado, eu comecei a fazer alguns estudos, e aí eu queria trazer para vocês um estudo da McKinsey que fala sobre empresas resilientes, né? Como as empresas que se destacam, que conseguem crescer, que conseguem evoluir depois da crise, né? O que acontece, qual é o mindset dessas empresas. E eles destacam 3 R's, que são formas de empresas reagirem à crise. Primeiro R é o R de responder, é garantir que as medidas apropriadas, né, de resposta à crise, de fato, para dar continuidade no negócio, na operação. O R de retomar, que é gerenciar, de fato, esse período de crise, mas já pensar em endereçar oportunidades, né, para ter uma retomada, de fato, mais saudável, mais rentável, já olhar, de fato, para um momento de retomada. E o R de reimaginar, que é pensar em como vai ser, de fato, esse novo normal, definir quais são as implicações, sabe? Olhar para a estratégia da empresa e pensar em como a empresa, de fato, pode se redesenhar, pode se reinventar. E aí, dentro desse estudo, o que eles observaram é que a maior parte das empresas ainda, nesse momento, esse estudo é muito recente, estudo de maio, ainda estão no R de responder à crise. Então, está todo mundo muito focado e preocupado e olhando para responder, e óbvio que isso não é errado, mas o que eles destacaram é que as empresas que se destacam no momento pós-crise são empresas que conseguem
é dividir o time de planejar a crise, de responder a crise, e o time de planejar o futuro. Parece meio clichê, de fato, né? Quando a gente fala que toda crise traz oportunidade, isso é real. Agora, óbvio que a gente precisa pensar em dar continuidade, manter nossa operação viva, mas, de fato, a gente precisa pensar em se reinventar, precisa pensar em como ser esse novo normal que a gente tem falado tanto e como que a gente pode se preparar. Então, acho que um grande recado, uma reflexão, e aí eu passei a fazer isso também dentro do meu negócio, é entender, né, como que a gente consegue tratar e tocar esses três R's de forma simultânea, né? Não olhar só para responder a crise, mas pensar também em retomar e, de fato, em reimaginar, né? De como a gente pode pensar em se reinventar nesse novo cenário. E aí, um dos aspectos que eu percebo que são mais relevantes ou mais importantes quando a gente fala desse novo momento é a mudança de comportamento do consumidor. Acho que a gente tem esperanças, a gente tem esperado algumas mudanças e percebido algumas mudanças. E aí esse estudo que eu trouxe para compartilhar com vocês, ele fala de algumas dessas mudanças. Não vou tocar em todas elas, né? São muitas mudanças que a gente percebe que vão acontecer. E aí eu decidi trazer aqui para a gente compartilhar, falar de 4 dessas mudanças e trazer alguns exemplos e explorar um pouco melhor algumas delas, que é a questão do digital, a questão da causalização, do aumento da infidelidade e do consumo seguro. É óbvio que a gente percebe que o leque de mudança do consumidor ele é muito mais amplo, mas eu trouxe essas para a gente refletir e conversar um pouco a respeito. E aí a primeira, quando a gente fala de digital, desse crescimento, né, do quanto a jornada do consumidor foi impactada pelo digital, e aí o Pablo acho que pode depois contextualizar também, porque acho que ele tem implementado muitos projetos, obviamente teve uma crescente muito grande quando a gente fala do número do e-commerce digital, e aí alguns números desse estudo, as pessoas têm reduzido o consumo, por exemplo, mas elas têm feito mais compra. Então, por exemplo, aproximadamente 40% das pessoas estão realizando mais compras online, né, nesse momento de crise, apesar de estar cortando gasto. 40% aproximadamente pretendem continuar fazendo compra online. E aí tem um dado que me chama muita atenção aqui, que é o que eu quero destacar na nossa conversa, é que aproximadamente 35% pretendem diminuir as idas em loja física. Então aqui já fica um desafio para esse mercado. Se eu tenho uma loja, né, ou para uma rede, quais são os motivos que eu vou criar para o consumidor retornar ao meu ponto de venda? E a gente tem que parar para pensar que não é mais, a gente falava muito daqueles 4 P's do marketing, né? Preço, praça, promoção, produto. Cara, isso não atrai mais o consumidor. Então a gente precisa de fato agora se reinventar, pensar muito em como a gente tem criado estratégias, né? Quais são os novos motivos que a gente vai dar para o consumidor vir no nosso ponto de venda. Um dos pontos que a gente tem observado também nessa mudança, né? O consumidor está muito mais conectado a propósito, à sustentabilidade. Então, de certa forma, acho que como a gente passa a comunicar o propósito do nosso negócio, se a gente tem feito, de fato, essa leitura de rever, entender aonde está a minha essência e por que o cliente vinha, sempre buscou o meu negócio, por que ele deve continuar fazendo isso. Acho que tem uma reflexão muito interessante que a gente precisa passar, aprofundar, e aí a gente tem esses dados digitais. E aí eu trouxe uma informação, um dado que eu acho que é interessante. Quando a gente fala de participação do digital, eu trouxe esse gráfico que mostra um pouco, a gente não tem muitos dados ainda de e-commerce, alguns dados que a gente tem assim mais públicos aqui, a grande parte das operações tem dobrado, triplicado o e-commerce, a sua venda, né, através do digital, no digital. E eu trouxe uma informação aqui dessa participação do e-commerce no mercado americano, e depois eu queria trazer uma reflexão também para alguns números que a gente tem aqui no Brasil. E quando a gente olha nesse estudo, o que eles querem trazer de provocação, né, o quanto esse momento de crise, esse momento de Covid-19, fez com que, de fato, a gente tivesse uma aceleração muito significativa no caso do digital. E aí eles fazem uma comparação, fazendo uma análise do mercado americano dos últimos 10 anos, o quanto o mercado de e-commerce dos Estados Unidos cresceu, e uma comparação com 8 semanas. Né? Esse estudo aqui foi divulgado em maio, eles fizeram aqui até abril. Então, na prática, olha só, a gente teve 10 anos para crescer 16% e deu um salto de 11% em 8 semanas. Então, o fato é que a gente teve, de fato, um consumidor, né, acho que a jornada digital dele de compra foi extremamente impactada. Esses números, acho que a gente tem umas dúvidas e tem muitas visões sobre isso, mas eles tendem a caminhar. E aí, quando a gente fala da loja física,
né, como participação, acho que a primeira leitura que a gente tem que fazer é que o grande volume de tudo que é transacionado no varejo ainda vem da loja física. Agora, que vai ser muito impactada pelo desempenho do digital, ou pela presença digital. E eu queria trazer rápido alguns números. Hoje, no Brasil, por exemplo, eu vou falar dos números antes da Covid. É óbvio que a gente ainda não tem, mas certamente mudou muito. Mas só para a gente ter clareza do quanto a loja física ainda é representativa, né, dentro do cenário de varejo. A gente tinha alguns estudos que apontavam que cerca de 6% do que é produzido, né, ou desenvolvido no varejo está no digital e 94% está no físico. Vamos pensar que acho que se a gente comparar o Brasil com outros mercados mais maduros, né, como o próprio Estados Unidos, quando a gente olha aqui o mercado americano em torno de 14, 16, mesmo que o Brasil tenha uma evolução enorme, acho que tem uma grande mensagem que o grande volume do que a gente vai vivenciar no varejo continua sendo o físico, mas ele passa a ter uma influência cada vez mais forte no digital. E, por outro lado, existem muitas oportunidades no digital, porque a gente percebeu essa curva de crescimento e tem muitas empresas que estão surfando, de fato, essa onda, têm conseguido se alavancar muito de resultado digital e tem empresas que ainda estão engatinhando. Eu tenho um case que eu acho que eu gosto de falar, a Farm, né, o grupo Soma, de forma geral, que tem Farm, Animale, Foxton. Essa semana eu assisti um webinar com o time deles, e só para vocês terem uma ideia de quem está conseguindo abraçar boas oportunidades no digital, o Grupo Soma conseguiu, nesse período de quarentena, alcançar 70% do resultado de venda deles, que seria com as lojas abertas. Eles conseguiram alcançar 70% do resultado só no e-commerce, que seria alcançado com e-commerce e loja física. Cara, assim, é um número de gente grande e faz a gente refletir o quanto tem oportunidade, mas, de fato, a gente precisa caminhar e aí ter essa integração mais forte, nessa presença para muitas empresas que não tinham, empresas que já tinham essa presença, buscar, de fato, esse fortalecimento. E aí, um outro dado que eu trouxe para a gente conversar quando a gente fala, no caso da Endeavor, a gente é muito focado no mercado fashion, moda. A gente, né, 80% da nossa base é uma base de clientes de moda, apesar de também atender muitos outros segmentos, mas o grande volume da nossa base é fashion. E aí teve uma mudança de causalização que eu achei muito interessante, porque esse período que a gente está confinado, de quarentena que a gente está em casa, assim, durante a quarentena as pessoas acostumaram a usar roupas mais confortáveis, viram as barreiras, né, entre trabalho e casa rompidas. Isso trouxe algumas mudanças, né, em alguns estudos que a gente passou a observar dentro do cenário fashion. Por exemplo, qual a importância dos fatores para escolher uma marca de vestuário? E aí, dentro dessa pesquisa, eles mostraram, aqui desse lado direito, são os fatores que as pessoas consideraram mais importantes, e do lado esquerdo, a queda dos que as pessoas consideraram menos importantes. E aí, quando você fala de uma marca de fashion, o que normalmente a gente tem em mente, né, e acho que é um desafio muito grande para as empresas, as indústrias dessa área da moda. Normalmente a gente sempre acha muito falar de tendência e última moda. A gente percebeu que tendência e última moda caiu muito nos fatores de importância do consumidor e, por exemplo, conforto foi algo que subiu muito. Então, acho que o fato das pessoas estarem em casa, se habituarem a trabalhar de forma mais confortável. Por exemplo, eu estou com um moletom aqui, super confortável. Normalmente, né, você vai fazer uma reunião, alguma coisa, você vai mais social. Eu acho que as pessoas ficaram mais casuais, de fato, e isso tem um impacto direto na indústria da moda, por exemplo. Algumas empresas, como a XP, aqui no Brasil, por exemplo, já deixou declarado que vai manter o home office até dezembro. E a gente tem outras empresas no mundo também, que estão, o Twitter, por exemplo, falou que provavelmente vai adotar home office como padrão e não como, né, exceção. E aí outras empresas passam, e isso tudo acaba criando, de fato, uma mudança de comportamento de consumo. E aí no mercado fashion, por exemplo, acho que as empresas certamente vão ter que se reinventar e pensar um pouco mais dentro das suas estratégias de produto e de mercado. E um outro ponto que a gente tem percebido de forma geral, que tem impactado muito também as empresas, é consumo seguro. Acho que se a gente parar para pensar, do ponto de vista até mesmo de consumidor, ou olhar para pensar do ponto de vista de varejista, acho que a gente nunca pensou em que consumo seguro, né, que segurança seria algo importante, algo que deveria estar no nosso radar, e a gente percebe que, de fato, o consumo seguro é, sim, muito relevante e importante. E, na verdade, essas pesquisas mostram que a preocupação com saúde e contaminação vai ser top of mind para os consumidores durante esse ano de 2020. Então, quando loja,
quando a gente fala de reabertura de mercado, de retomar o mercado, acho que a gente tem que, de fato, se preocupar muito em criar, de fato, rotinas dentro da nossa loja. Então, quando a gente olha, por exemplo, pensar no layout, como é que a gente vai preparar o layout da nossa loja para passar uma sensação de segurança maior? Como é que a gente consegue transformar, né, um pouco do que a estrutura da nossa loja para transmitir isso para o cliente? Acho que é um dos pontos de atenção que a gente precisa ter. Quando a gente fala de experiência, por exemplo, acho que nós latinos, né, o brasileiro, de forma geral, a gente é muito caloroso. Então, quando a gente fala de experiência, a gente tem sempre aquela questão do bom atendimento, acho que a gente tem uma questão muito forte de toque. E aí você olha, né, para o mercado de moda, por exemplo, tem alguns aspectos que são desafios que a gente vai precisar se reinventar. Como é que a gente, né, pega a nossa equipe, por exemplo, a equipe de loja, e passa a transitar, a transformar um pouco mais essas pessoas. Eu vou falar um pouco disso também. Então, acho que tem uma questão de se preocupar e pensar um pouco mais, né, nessa experiência de consumo. A gente tem uma questão de aceleração das vendas remotas. A gente percebeu o quanto as vendas do digital, né, vendedores passando a atuar em WhatsApp, etc., mas a gente percebeu também o quanto essa questão de vender de forma remota passou a fazer parte da loja física, né? E até então a gente estava muito habituado a atender aquele cliente que entrava na loja. E tem uma questão também de prevenção que é muito relevante, e como a gente se posiciona, né, de fato, para o nosso mercado, para o nosso consumidor. Então, acho que repensar, né, como a gente consegue transmitir toda essa prevenção para trazer, de fato, o consumidor essa sensação de segurança e preservar, de fato, né, o nosso relacionamento, aquilo que a gente já vinha cultivando com a nossa equipe. Deixa eu só tirar aqui rapidinho, que eu acho que tem um slide que era para estar aparecendo e não está. Deixa eu só achar ele aqui. Vamos lá. Deixa eu só pular aqui, acho que acabou pulando aqui na apresentação. Eu queria trazer esse tema que acho que é bem relevante. Uma das mudanças que eu observo que vão fazer parte desse momento de novo normal das lojas estão, de fato, no novo escopo de trabalho dos vendedores. E quando a gente olhava para a loja, olhava para um vendedor de loja, qual era normalmente o escopo desse vendedor? Cara, atender os clientes que entravam na loja. E a gente percebe que esse momento também de Covid-19, ela trouxe uma aceleração muito grande de transformação no escopo dos vendedores. Então, a gente fala que isso, nesse momento, é transformar o vendedor, que era um vendedor monocanal, em um vendedor omnichannel, né? Um vendedor multicanal. E aí, como é que isso se dá na prática, né? Como é que a gente leva isso para a ponta lá para as equipes? Primeiro a equipe, o vendedor de loja, ele vai passar a ter um papel de fazer uma venda ativa no digital. Então, a gente observa que muitas marcas têm conseguido trabalhar isso, algumas já vinham fazendo, todas praticamente fazendo agora, colocando a equipe de loja para atender e atuar com o cliente no digital, seja para fazer de fato uma venda, seja para fazer uma venda assistida. De certa forma, isso vai fazer parte do escopo dos vendedores. Acho que novos canais de comunicação também com os clientes. Então, vamos lá, o vendedor estava muito preparado e habituado a atender, né, o atendimento, o treinamento dele estava muito voltado para esse cliente que entra na loja. E o vendedor, de certa forma, ele passa a ser um influencer digital também, né, dentro do escopo de cada marca, onde ele passa a interagir e se comunicar com o cliente em canais diferentes que não só diretamente aquele contato pessoal na loja física. E um dos aspectos que a gente tem sido muito demandado também dentro desse escopo de loja a gente percebe que vai ter uma nova gestão de indicadores de desempenho. Então, o que a gente metrificava de desempenho de uma equipe de loja, de um vendedor de loja, vai ser muito alterado, porque parte da jornada dele passa a ser digital. Então, os indicadores, por exemplo, que no mercado de moda eram muito comuns, PA, ticket médio, taxa de conversão, é claro que isso vai continuar existindo, mas existem novos fatores, novos indicadores que passam a fazer parte da avaliação de desempenho dessas equipes. Acho que isso é uma mudança também significativa. E aí, eu acho que um dos desafios que a gente tem é, de fato, conseguir estabelecer na jornada do vendedor esse processo digital. Como é que eu pego o vendedor, né, dentro do escopo dele, da carga horária, e passo a fazer ele a atuar no meu e-commerce, atuar de forma ativa nas plataformas digitais do meu negócio. E a gente talvez rever toda a forma que a gente treinava e comunicava com a equipe de loja, porque, de fato, tem uma transformação. Então,
pensar que o vendedor precisa agora aprender a trabalhar, por exemplo, com o Instagram é algo muito relevante, aprender a se comunicar de forma mais assertiva no WhatsApp. Então, a gente tem visto muitas redes, muitas empresas investindo em treinamento para ensinar as equipes, os vendedores, por exemplo, que são skills novas que vão precisar ser desenvolvidas. E eu acredito muito no novo modelo de remuneração também. Acho que essas novas habilidades necessárias exigem também que a gente reveja a forma como a gente remunera. Eu acho que isso tudo precisa estar no escopo das pessoas, né, que estão trabalhando nesse momento do digital. E deixa eu voltar lá para a apresentação. Um ponto de mudança do comportamento do consumidor, que para mim também é muito relevante, essa pesquisa traz uma reflexão forte, é o aumento da infidelidade. Então, essa pesquisa mostra que 25% dos consumidores estão frequentando novas lojas e de 30% a 40% estão comprando em novas marcas. Então, acho que fica um desafio que, quando a gente fala de retomada do mercado, acho que uma leitura importante que todo varejista precisa fazer é analisar muito bem quem são os seus clientes fidelizados. A gente sabe que trazer um cliente novo custa de 5 a 7 vezes a mais do que manter um cliente que a gente já conquistou. Então, acho que fazer esse trabalho agora de manter, de fato, né, esse processo de fidelização dos clientes, acho que isso vai ser muito importante, e é um dado que precisa estar muito claro também para quem tem loja física, o quanto, né, vai ser um desafio manter o cliente, porque tem uma tendência do cliente experimentar coisas novas e de comprar em marcas novas. E aí, fechando aquela questão que eu falei do consumo seguro, a gente tem aqui dentro da Endeavor também, né, a gente é uma plataforma focada na loja física. Eu estava conversando isso com o Pablo um pouquinho antes da gente iniciar o nosso papo aqui, e quando a gente fala de consumo seguro, né, da importância disso, a gente dentro de casa também precisou se reinventar, sabe? Pensar nesse novo normal, como é que as coisas vão ser daqui para frente. E aí, dentro dessa releitura que a gente vem fazendo de se provocar em como a gente poderia inovar nesse momento de crise, a gente criou um produto novo que chama Endeavor Atendimento Agendado, né? É uma parceria nossa junto com a Vetex, basicamente ajudando o mercado a se preparar para a reabertura. E aí, basicamente, o que a gente fez, né, pensando em como é que a gente trata esse novo consumidor que está preocupado com segurança. A gente sabe que agora a gente está muito perto do mercado reabrir, alguns mercados já reabriram, já tem loja aberta, outros mercados vão passar a reabrir daqui para frente. E aí a gente começou a pensar quais são os fatores que a gente poderia ajudar. E aí a gente falou, cara, acho que tem um fator interessante, que é essa questão da segurança e de como é que a gente consegue criar, né, dentro da loja, um atendimento mais seguro e mais personalizado. E aí a gente criou esse produto, que na verdade, o que é esse produto? É uma possibilidade do cliente, do consumidor, através de uma navegação no site da marca, através das redes sociais da marca, através de uma comunicação visual na loja de QR Code ou de WhatsApp, um contato pelo WhatsApp, ele poder agendar um horário para ser atendido na loja. Então, é um conceito que a gente tem de outros setores, né, que a gente trouxe isso para o varejo, que é, de alguma forma, nesse sentido, o que a gente quer trazer para o consumidor? Que ele se sinta mais seguro, né, que ele sinta um processo de compra mais segura, que a gente consiga trazer mais agilidade para ele no atendimento, de certa forma, personalizar um pouco mais esse atendimento, porque quando ele vai cadastrar, registrar esse atendimento, existe um formulário onde ele deixa a gente pergunta algumas respostas, né, que a gente entende que é importante para a equipe de loja ter dessa informação, e a gente acredita que com isso a gente vai trabalhar, né, dar mais comodidade tanto para o cliente e aumentar a confiabilidade dele, né, confiabilidade dele com a marca, e também a equipe de loja está mais preparada. Então, essa preocupação também, né, tanto com o consumidor quanto com a equipe de loja. E a gente teve um sponsor para esse projeto, que foi a ReHap, né? A ReHap foi a empresa que fez isso com a gente. Então, a gente fala um pouco de... A ReHap foi uma das grandes empresas que trouxe inovação nesse momento agora que o varejo está vivenciando. E a gente trouxe esse recurso junto com a ReHap, falando um pouco sobre inovação em tempo de crise, né? A ReHap conseguiu fazer isso muito bem nesse projeto com a gente. A ReHap, por exemplo, conseguiu transformar as lojas em centro de distribuição em cerca de acho que menos de 2 semanas, em 10 dias, eles conseguiram fazer essa movimentação. Acho que isso foi um grande case para o mercado também. E aí acho que tem uma questão muito forte também de como é que você posiciona, né, falando para o teu consumidor, de uma preocupação e um zelo que você tem com o teu cliente. Acho que isso foi um case bem legal. Quem quiser conhecer um pouco mais desse projeto, pode acessar o nosso site, tem esse QR Code aqui também, que você consegue cair lá na landing page e entender um pouco mais de como a gente tem ajudado, né, o varejo nesse novo momento. E acho que para essa introdução aqui, eu queria trazer esses pontos e deixar isso como uma introdução.
E agora acho que bater um papo com o Pablo, ver um pouquinho das perguntas e trocar essa ideia com vocês aqui nos minutos que faltam para a gente. Legal, Léo. Excelente conteúdo. Gostei bastante dos dados que você trouxe. E teve um ponto que você comentou, né, do vendedor. De fato, ele se tornar um vendedor além da loja física, né? Ele ter que, de repente, fazer uma ação via WhatsApp, via uma ação via Instagram, né? A Vetex, até com essa veia de inovação, ela lançou lá o Social Selling, né, que é um recurso bem interessante que permite você compartilhar carrinhos de compra, justamente para poder trazer, né, esse ponto do vendedor, ajudar o vendedor no dia a dia. E você, Léo, você comentou bastante dessa mudança do vendedor. Como você acredita que vai ser os próximos meses, né, para um novo vendedor? O que ele precisa fazer? Né? Porque antigamente o vendedor ele tinha um foco que era bem diferente, né, de estar atendendo o cliente. Você comentou um pouco mais do Instagram, dele se habituar a, de fato, as tecnologias. Como você vê essa nova interação, nesse novo comportamento que ele vai ter aí nos próximos meses? Legal, Pablo. Acho que o primeiro passo, né, a gente fala sempre que toda mudança, e acho que o ser humano, por natureza, ele é um pouco resistente, né, à mudança. E uma das coisas que eu falo, que a gente vem observando e estudando quando a gente fala de transformação digital, acho que a gente tende a pensar que transformação digital é sobre tecnologia. Na verdade, transformação digital, né, acho que o grande alicerce da transformação digital é, são as pessoas, é a cultura. E aí, nessa transição, nessa transformação que você está falando, que a gente enxerga e pensa para esse novo consumidor, a gente entende que existe um pilar de cultura que precisa ser trabalhado. E aí isso precisa ser construído a quatro mãos, principalmente pela direção do negócio. E aí, o que eu observo, acho que de significativo de mudança nesse comportamento? Primeiro que, vamos lá, são novas skills que a gente falou. Então, existe uma necessidade de desenvolver habilidades diferentes. Uma coisa é eu estar preparado para atender aquele cliente que entrou na loja. Então, um exemplo, né, a gente sempre falou muito de técnica de venda, abordagem, sondagem. Né, quem é de varejo, quem atua muito em loja, vai entender o que eu estou falando. Então, a gente fala muito de quebrar a objeção. Acho que, obviamente, óbvio que a gente vai vivenciar muito isso, e aí, tendo clareza daquilo que eu falei, assim, o digital vai crescer muito, mas o maior volume de negócio continua sendo o varejo físico. Sim. Tem muita oportunidade digital. Então, acho que essa preparação, Pablo, ela passa primeiro por uma questão cultural, de como é que eu estruturo, como é que eu preparo o meu time, como é que eu desenvolvo essas habilidades. Então, acho que o primeiro passo é entender muito bem a tua equipe, fazer uma leitura do comportamento de cada vendedor. Então, assim, certamente tem vendedor que tem muita habilidade. O que a gente tem visto, por exemplo, eu vou te falar de forma prática, o que o mercado tem feito agora, e acho que, não, que algumas marcas já vinham fazendo antes. Eu dei o exemplo do Grupo Soma, por exemplo, Carme, Animale, já fazem isso há muitos anos, e a boa parte das marcas tem feito. Usado a equipe para, através, acho que o Instagram tem sido a principal, acho que o Instagram e o WhatsApp têm sido as duas principais plataformas para se gerar negócio nesse momento de loja fechada. Acho que, obviamente, isso pode se estender para outros, talvez Facebook, mas acho que as marcas têm entendido mais a isso. E cada vendedor, por exemplo, tem um código que, se eu compro no e-commerce, esse vendedor, eu coloco o código do vendedor, o vendedor ganha a comissão e isso entra para a meta dele. Ou, por exemplo, acho que você participou de projetos da Vetex, sei lá, o cliente entrou na loja, não tem o produto que o cliente quer, eu posso vender para o cliente através de um processo, né? Na Vetex a gente chama de prateleira infinita, né? Por um processo de omnichannel, e o cliente receber em casa. Acho que tem processos que vão acontecer, por exemplo, você perguntou omnichannel, o cliente comprou no e-commerce ou em alguma outra loja e ele vai vir retirar o produto na tua loja. Então, acho que essa mudança, e aí o vendedor entender que aquele cliente veio só retirar um produto, mas enxergar aquilo de fato como uma oportunidade. Então, acho que essa atuação fica mais ampla, mas mais porque o principal pivô de toda essa mudança, Pablo, está no comportamento do consumidor. Sim. Eu acho que fazer essa leitura, entender que a gente vai lidar com um consumidor diferente, e na prática, um pouco do que eu falei no início, Pablo, essa mudança de comportamento do consumidor, ela não é nova. Sim. Ela só foi muito acelerada Acelerado. por tudo isso que aconteceu, né? Então, acho que essa preparação, eu tenho visto, por exemplo, boa parte das redes que eu relaciono, ontem mesmo eu estava conversando com 2 clientes, e os dois trazendo um especialista para dar curso de WhatsApp.
Cara, sabe, quando que você pensou? Parece tão óbvio, fala assim, pô, peraí, mas o WhatsApp, cara, é pegar e mandar uma mensagem. Parece simples, mas quando você fala de negociação, de posicionamento de marca, de, por exemplo, de como é que eu comunico com o consumidor e eu uso uma linguagem que faz parte daquele contexto da marca, sabe? Então, acho que tem coisas que são muito relevantes, de fato, para a gente aprofundar e conhecer melhor nesse momento. E aí, obviamente, acho que quem vai surfar melhor e quem vai absorver melhor as oportunidades são as empresas que conseguirem fazer a leitura e também do lado do vendedor, o vendedor que estiver mais aberto e buscando esse crescimento e essa evolução profissional. Sim, não, legal. Pessoal, quem tiver alguma dúvida pode colocar no chat, tá bom? Um ponto que você comentou, Léo, também que foi bem bacana, é lógico que não é o foco total da apresentação, mas um pouco do B2B. Nós aqui como agência, tem surgido diversas oportunidades de B2B, que eram empresas que tinham aquele desejo, né, de um dia ter o B2B funcionando, de ter um dia implantar o B2B dentro da empresa, e não, assim, não estavam no roadmap, mas para daqui a 5, 10 anos. Aqui na agência, até junto com a Vetex, fizemos um B2B de uma empresa de alimentos com mais de 100 anos no mercado. Era um projeto que, se fosse num cenário comum, ia demorar pelo menos aí de 6 a 10 meses para ter o fechamento. Fora depois disso, né, toda essa parte de iniciar o projeto. Foi um projeto que demorou 15 dias de negociação entre a agência e cliente e Vetex, e teve um tempo de implantação de 30 dias. É uma coisa, é um cenário que você não veria isso se não fosse talvez aí o Covid. É um cenário que seria muito mais, teria uma lentidão, né, para acontecer. Ô, Léo, e trazendo um pouquinho, voltando um pouco para o mundo físico, né? Imagina num cenário daquele lojista que ele tem ali a sua loja, sua primeira loja, ele conseguiu fazer ali se movimentou muito bem pelo WhatsApp. Eu tenho cases, inclusive de Teresópolis, muito bons assim, de pessoas trabalhando pelo WhatsApp, montando um delivery. Como ele poderia se programar agora para voltar? Porque tem toda a questão, como você mencionou muito bem, a questão da segurança. E esse pequeno lojista, quando são marcas maiores, ele já está um pouco mais acostumado a trabalhar com mais tecnologia. Mas talvez esse lojista ele não tenha tanta tecnologia em suas mãos. O que você recomendaria para esse pequeno lojista que está voltando aí a sua operação aí nos próximos dias, né, ou meses? Legal, Pablo. Acho que tem alguns pontos de atenção. Acho que um ponto. Eu ontem ouvi uma live da Startse, e aí o Maurício Benevenuti ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? A gente tem falado muito de novo normal e muitas pessoas querendo fazer várias leituras e programações. Acho que o novo normal ele passa muito por uma imprevisibilidade, né? Acho que a gente está vivendo um momento de fato de imprevisibilidade. Então não tem uma bala de prata ou uma receita de bolo. Mas uma coisa que acho que é muito importante, de fato, quando a gente fala de retomada, e aí tem alguns aspectos, acho que, óbvio, cada modelo de negócio tem um pouco o seu. Primeiro é ter muita clareza dos protocolos, e aí eu acho que cada cidade aqui vai estar muito pulverizado, então, assim, cada cidade, a gente tem operações, por exemplo, que tem, estava conversando com algumas redes que a gente atende, que tem operações no Brasil inteiro. E aí, vamos lá, não dá para fazer um protocolo único para aplicar em todas, porque tem, por exemplo, lojas de moda em algumas cidades do sul que o cliente não pode tocar no produto e outras que o cliente pode tocar e experimentar. Então, acho que o primeiro passo assim, é ter uma leitura muito clara desses protocolos para estar muito preparado e alinhado com a equipe, né, fazer de fato essa leitura mais antecipada. E aí eu vejo que tem uma questão, obviamente, de para quem não conseguiu subir algo no digital, acho difícil, mas assim, cara, tem muitas iniciativas que você consegue colocar, por exemplo, se eu vou dar exemplo de um produto VTEX, a loja integrada você consegue subir, se você é pequeno, você não tem, né, obviamente, força para colocar um e-commerce mais para rua do mar, você consegue subir uma loja em 5 horas, sabe? Então, acho que é muito essa questão, de fato, de se reinventar e de ter presença no digital. E aí, ter presença no digital, Pablo, acho que a gente tem que fazer uma leitura que é muito mais que ter um e-commerce. Acho que e-commerce é óbvio que faz parte, mas ter presença no digital, vou te dar um exemplo simples, tá? Eu, nesse período todo de quarentena, eu estou em casa, normalmente a gente tá fazendo a comida aqui e tal, e a gente pede alguns, né, deliveries eventualmente. E aí tem fim de semana, eu falei, cara, a gente tá pedindo sempre um delivery, mas naquele momento tava com um cardápio que a gente não gostou. Eu falei, cara, aqueles restaurantes que eu tô habituado a frequentar no dia a dia, vou ver se eu consigo pedir deles. Cara, e assim, uns três, obviamente eu não vou citar nome, mas uns três,
Cara, uma dificuldade absurda de achar o cardápio. Não tinha simplesmente o cardápio fácil de achar nas redes sociais, não tinha, olha que e estava fazendo delivery. Sim. Então, assim, só um exemplo simples, quando a gente fala de presença digital, é muito óbvio, cada negócio precisa entender, mas acho que uma coisa importante é entender de forma simples a jornada do teu cliente, em que pontos que você tem de interseção na jornada dele, né? E aí se preparar um pouco como é que eu me preparo para atender essa jornada, e aí coisas simples como, por exemplo, ter com clareza os canais de acesso, resposta rápida no WhatsApp ou nas redes sociais. Acho que tem uma questão importante nesse aspecto, e eu vejo como essa entender que a tua loja reabrindo, você não vai conseguir sobreviver do resultado só da tua loja física, você precisa ter uma atuação de uma venda remota, que parte dela vem do e-commerce, parte dela vem do delivery, parte dela vem a gente chama, algumas marcas chamam de mala, né, que é você pegar, construir ali um portfólio, levar na casa do cliente, ele experimenta, compra os produtos e retorna para a loja. Então, acho que tem todo um processo que entender que pensar num canal único não funciona mais. Já funcionou, tendia a não funcionar, só que agora não funciona mais. Acho que essa é uma mensagem de preparação que eu considero relevante, né, como reflexão para quem, cara pequeno varejista, talvez que está pensando na retomada. Não, legal. Temos até uma pergunta aqui. Como ficam as lojas físicas que historicamente não têm uma relação de transação comercial online, como, por exemplo, supermercados, varejo alimentar? Sei que pequenas e grandes redes estão se movimentando, exemplo, supermercado Balde de Campinas, São Paulo, mas os pequenos, como eles podem entrar no e-commerce e atrair mais clientes? Pode ir lá. Esse aí eu tenho um comentário legal para fazer depois. Eu falo, acho que você pode complementar muito forte isso aí. Assim, eu acho que tem muitas iniciativas. A Vetex, por exemplo, criou algumas para ajudar mercados locais. Depois eu vou te passar, Pablo. Eu não tenho aqui o link agora, mas depois, se o pessoal quiser mandar para um e-mail e tal, a gente coloca algumas dessas iniciativas. E tem, assim, de forma muito simples, que acho que a gente precisa fazer é se movimentar. E aí, feito é melhor que perfeito. O que é perfeito, cara? Perfeito é você subir um site com tudo integrado, logística, etc. Eu dou exemplo da loja integrada, para o cara que é pequeno, que não tem, né, não consegue fazer o investimento de ter uma loja Vetex, de conseguir usar a M3, por exemplo, para fazer uma implantação. E talvez, não sei, Pablo, se vocês fazem implantações menores ou projetos menores, mas acho que, né, no caso do micro, acho que fica mais inviável. Mas, assim, tem muitos caminhos hoje, tá, para seguir. O que eu acho, assim, a minha percepção, tá, quem historicamente não tem uma relação, como o Diogo colocou, no digital, precisa passar a ter, precisa se reinventar. E aqui, por exemplo, na minha cidade, de todos os mercados, só tem um que está atendendo online. Cara, é uma tendência. As pessoas, por exemplo, quando a gente fala dessa digitalização do varejo, ela vai muito além das compras. Assim, existem muitas pessoas que fizeram a primeira compra online e tiveram boas experiências, foram forçadas a fazer compra online. E então uma parcela, eu mostrei alguns desses números, né? Uma parcela significativa dos consumidores vão passar a ter o online como opção. Então, assim, acho que tem dois caminhos aqui. O primeiro é o caminho da oportunidade. Então, assim, quem conseguiu fazer isso rápido ou está se reinventando, pega uma parcela de oportunidade. E agora, quem não for para esse caminho, quem ainda continuar enxergando só desafio, que é um desafio, não estou falando que é fácil, tá? Mas que é um desafio, e não conseguir tender para isso, em algum momento perde oportunidade e daqui a pouco perde mercado. Então, eu não sei, acho que talvez você pode complementar aí, Pablo, porque você também tem uma experiência muito forte de montar lojas, que isso também está bem forte aí dentro do teu escopo, né? Sim, eu acho que um ponto que você comentou que é bem importante, pronto aí é melhor do que perfeito. O que eu sempre recomendo, por exemplo, se você não tem uma grande estrutura, você não pode investir numa boa plataforma, como na Vetex, tem diversas soluções de mercado, como a própria loja integrada. Sobe uma lojinha, teste, começa a trabalhar com essa lojinha teste, começa a entender um pouco o digital, que é um cenário que é diferente, para você começar a fazer suas primeiras vendas, entender suas dificuldades ou investir numa solução mais parruda, né, como da Vetex. A Vetex, lançamos aí
um modelo de e-commerce, né, que é o famoso MVP, que é uma estrutura reduzida, onde você tem um custo de implantação menor, você já começa numa plataforma melhor, como a Vetex, só que são projetos aí de 30 dias. Então, é legal que você já consegue startar numa boa plataforma e acelerar esse processo. Mas é muito importante você iniciar o quanto antes para você começar a aprender e começar a ter uma boa... a começar, de fato, a fazer suas primeiras vendas online. Para quem não tem, por exemplo, uma presença digital, como o Léo mencionou, aqui em Nova Friburgo também tem diversos restaurantes, os mais famosos da cidade, basicamente não tem um cardápio online. É o mesmo cenário que o Léo falou. Acho que o ponto, antes de pensar de ter um e-commerce, é voltar um pouquinho atrás, é pensar em ter uma presença digital, atualizar um Instagram, fazer uns stories, publicar ali diariamente, que você já começa a entender esse mercado online, né? E testar de fato, né? Começar com uma operação menor e fazer aí suas primeiras vendas. Esse case que eu comentei com vocês aí do B2B, era uma loja que subimos na mão todos os produtos junto com o cliente, via planilha na Vetex, não tem integração com nada. Quando entra um pedido lá, tem uma pessoa por trás que ela vai lá, tira a nota fiscal na mão, não tem integração literalmente com nada. Só que era uma empresa que ela estava com faturamento zero e o faturamento está começando a voltar. Então, eu sei que, assim, se você for sempre pensar no cenário perfeito, né, você ter todas as integrações, tudo real time, um sistema falando com o outro. Só que na prática a gente sabe que nem sempre isso é possível e nem sempre é tão rápido. Então, você tem uma estrutura funcionando e depois você vai adaptando, né, alinhando. E para finalizar, assim, de case de e-commerce, temos vários clientes que estão escalando mesmo, de fato, as suas vendas no online. Então, assim, por as lojas estarem fechadas, o consumidor está procurando outras alternativas e você estar online hoje estar digital, né? É muito importante, mesmo que seja com o Instagram ou que seja com uma loja online. Léo, para não estourar até o tempo também, gostaria de agradecer a sua presença. Foi um conteúdo muito bacana, com bastante informações, informações muito boas. Recomendo todo mundo conhecer um pouco do trabalho da Endeavor. É uma empresa assim, ela fica no interior também, como agência, né? Saiu de Teresópolis, nós saímos aqui de Nova Friburgo. É uma empresa que está se destacando bastante no mercado aí, do varejo e está trazendo bastante inovação como um todo. Queria deixar aqui muito obrigado a sua presença, né, disponibilizar o seu tempo, o tempo também de todo mundo que conseguiu participar desse webinar. Espero ter ajudado vocês, né? E até a próxima. Deixa suas mensagens finais aí, Léo. Legal, bacana, Pablo. Bom, estender o agradecimento a todo mundo que parou aí, né, para escutar a gente aí nesse praticamente 1 hora de papo. Acho que a gente tem falado bastante, né, de se reinventar. Acho que o momento agora, primeiro, é de uma reflexão, né, de entender. Acho que a gente passou por várias fases nesse momento de crise e a gente fala assim, eu tenho falado muito com o meu time, com as pessoas assim, a gente tem que pensar e agir otimista, mas se preparar também para pessimista. Então, assim, acho que olhar o cenário como um todo e fazer uma leitura e tomar atitude, sabe? Pensar muito no agora, não ficar pensando, como a gente falou, nesse cenário, o que vai acontecer lá na frente. Acho que está tudo muito imprevisível. E eu tenho uma expressão que eu gosto muito de utilizar, que é: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, acho que uma leitura que eu tenho feito e refletido muito com o meu time, de forma geral, é que, assim, a gente fazer uma leitura muito clara daquilo que trouxe a gente até aqui. Então, acho que cada um, obviamente, tem o seu diferencial, né? Tem o seu DNA, tem aquilo que... Eu falo, por exemplo, se você é uma loja física, né? Se você depende do teu negócio, o que fez com que o teu cliente optasse pelo teu negócio? Cara, você tem uma essência, você tem que valorizar isso. Mas acho que é o momento de fazer uma releitura e pensar o que te trouxe até aqui, quais são esses pilares e o que te trouxe até aqui não é a garantia de que vai te levar daqui para frente. Então, acho que uma leitura importante é o que precisa entrar de novo, aonde eu tenho que inovar no meu negócio, onde eu tenho que me renovar. E aí, perguntando, por exemplo, na pergunta do Diogo aqui, né, só pegando um gancho. Cara, se eu tenho que estar, né, com essa presença mais digital no meu negócio, pode ser algo que eu tenho que rever. Talvez era algo que não estava no meu radar. E eu consegui navegar bem até aqui. Só que daqui para frente,
eu acho que a gente tem que ter essa habilidade e capacidade de mudança. E uma das coisas também que eu tenho percebido, se a gente fala de desenvolver novas habilidades, né, no caso das lojas, desenvolver, a gente falou um pouco lá do momento, né, de ressignificar a loja e tal, eu acho que uma das principais habilidades ou capacidade que a gente precisa ter para passar por essa nova fase é adaptabilidade. Então, assim, é quem se adapta mais rápido, não é o maior vencendo o menor, não é o mais forte vencendo o mais fraco. Eu acho que é quem se adapta mais rápido às mudanças. E a gente sabe o quanto tem sido tudo tão acelerado. Então, na minha visão, acho que como mensagem final ficaria um pouco isso, sabe? Essa reflexão para que a gente pudesse entender o quanto a gente tem conseguido se adaptar com velocidade e aí aquilo que a gente tem tido ainda dificuldade, cara, tem que acelerar, tem que entender que as coisas não vão ser mais como elas eram antes e, cara, tem que se reinventar. Acho que a mensagem final é essa aí. Obrigado pelo convite. Espero de alguma forma também que a gente tenha conseguido trazer algum input, algum conteúdo para as pessoas que estavam assistindo a gente aqui, que tenha deixado uma mensagem de alguma forma impactado aí a rotina de vocês e que vocês consigam sair daqui com algum input, que vocês consigam mudar alguma coisa no negócio ou na vida pessoal de vocês. Muito legal, Léo. Acho que um ponto que você falou bem importante é se adaptar, né? Tirar o que você não consegue controlar da sua frente e focar no que você realmente tem que fazer. Eu acho que é bem importante. Finalizamos aí nossa trilha de webinar. O mercado de consumo foi bem bacana. Trouxemos diversas pessoas de mercado. Mais uma vez, Léo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado para todo mundo que participou do webinar, para as meninas da agência aí que ajudaram a fazer isso tudo acontecer e espero em mais vezes poder produzir mais conteúdo com você. Perfeito, fechado, cara. Só Tá certo. convidar, tá bom? Tá certo. Um Abraço, abraço, hein? pessoal. Obrigado pelo tempo aí. Obrigado. Tchau, tchau.